Bolsonaro não gosta do diálogo, ele é refratário ao diálogo, ele não gosta da democracia, ele gosta do autoritarismo, ele é apaixonado pela ditadura, ele defende a ditadura, defende os serviciadores, defende os torturadores, celebra 31 de março com uma data nacional de grande importância. Eu me entristeço a cada 31 de março, a data em que a ditadura militar foi implantada no Brasil em 31 de março de 1964. Eu estou do outro lado. Ele celebra a ditadura, eu celebro a liberdade. Mas não fará esse encontro. Mas nessa reunião de hoje, os senhores decidiram tentar uma reunião entre os poderes, fazer mais um gesto para que isso ocorresse, não foi isso? Os gestos são bons e são bem-vindos. É necessário estabelecer sempre o diálogo, seja com o Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Eu sou a favor dos gestos, sou a favor do diálogo também. Mas do Bolsonaro, eu não espero nada daquilo que diferente daquilo que ele fez ao longo desses 2 anos e meio. É um autoritário, além de ser um negacionista. E, a meu ver, é um psicopata, é um homem doente. Se for submeter Bolsonaro a uma análise psiquiátrica, vamos concluir claramente que ele é um doente. E um doente como ele, um psicopata que adora a ditadura, adora o autoritarismo e se afasta do diálogo, não desejará o diálogo com os governadores. Vera, a única reunião que ele participou com os governadores fui eu que organizei nos primeiros 15 dias de janeiro de 2019, logo após a sua posse, onde eu, ainda iludido, imaginando que fosse um presidente do Sérgio Moro, presidente do liberalismo, presidente que viria para mudar o país, promovi essa reunião. Ele foi, chegou atrasado, falou meia dúzia de bobagens, almoçou e foi embora. Foi a única reunião que ele fez com os governadores em 2 anos e meio. Ele desrespeita o Pacto Federativo, não gosta dos governadores, exceto daqueles poucos que o adulam. Mas aqueles que promovem a democracia e querem um bom entendimento pelo Brasil, ele se afasta. Aliás, não só se afasta, como ofende e empareda e tenta prejudicar. Só uma questão. Peraí, Vera, só para a gente fazer rodar um pouquinho, porque ele falou uma coisa que eu acho que dá um gancho para a gente perguntar. O senhor falou, ele defende 64, eu estou do outro lado. Isso não é uma posição de agora, depois da pandemia, ela é de antes da eleição, ela é da vida do Jair Bolsonaro. Ainda assim, o senhor andou na campanha com uma camiseta Bolsodória, como eu disse, acoplando o seu nome ao dele. O senhor não sabia quem era Jair Bolsonaro? Eu vi que o senhor fez um meia-culpa mais robusto recentemente de ter feito esse apoio. Olhando em retrospecto, o que o senhor teria feito em 2018? Vera, eu sei que você insiste nesse tema, mas eu vou insistir em dizer a você que, assim como eu, milhões de brasileiros cometeram um engano. Você tem dúvidas sobre as convicções democráticas de Sérgio Moro? Não refleti a esse respeito. Tenho em alguma medida. Eu tenho certeza que você não tem. Eu não tenho. Assim como do Luiz Henrique Mandetta, assim como de Salim Matar, assim como de vários outros que foram Salim Matar, o senhor não tem? O senhor acha que ele não está do lado do Bolsonaro até hoje? Eu não o vejo desta forma. Se estivesse, teria continuado no governo, porque teria saído do governo Bolsonaro se ele tinha uma função de secretário executivo de desestatização. Assim como você, como eu, milhões de pessoas se decepcionaram. Eu não iria votar no PT, eu fui contra o PT e venci o PT. Aliás, nas eleições de 2016, eu venci Fernando Haddad, venci Lula e venci Dilma. Dilma era presidente, Lula não estava preso e Fernando Haddad era o prefeito da capital de São Paulo. E eu venci o PT sendo contra o PT. Tinha a menor condição em 2018 de votar com o PT. Votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno e votei em Jair Bolsonaro. Sou arrependido, errei, mas não vou errar 2 vezes. Certo. Mas a chapa Bolsodória é desde o primeiro turno, né, governador? Quando o Alckmin era candidato. Não, Vera, eu votei em Geraldo Alckmin no primeiro turno, fiz campanha para Geraldo Alckmin. No segundo turno, não faria campanha para o PT. E eu não anulo meu voto. Por princípio, pessoal, não anulo, não voto em branco, não anulo e não farei isso nunca. Sobre o Bolsodória ainda, não foi apenas uma declaração de voto. O senhor, inclusive, imitou uma boa parcela do discurso autoritário do presidente Bolsonaro na campanha. Dou um exemplo. Bolsonaro faz apologia da violência policial.
O senhor, às vésperas da eleição, disse o seguinte: a partir de 1º de janeiro, ou se rendem ou vão para o chão. A polícia vai atirar para matar. Esse é um discurso de bolsominion, para usar... Nunca usei a expressão, Bernardo, desculpe. Isso é uma aspa literal sua, 2 de outubro de 2018. O senhor se arrependeu também desse tipo de discurso? Eu não falei vão atirar para matar. Eu disse que a polícia de São Paulo agiria como tem agido, com eficiência no combate à criminalidade. E o que eu disse, nós temos cumprido. Aliás, a Polícia Militar de São Paulo não é complacente com o crime, nenhum tipo de crime, nem o crime mais leve, nem criminosos de colarinho branco, nem nenhum tipo de criminoso. O que eu disse, eu cumpri. Eu nunca disse que a Polícia de São Paulo iria atirar para matar. Eu não sei de onde vieram essas aspas, mas não são minhas. O governador, sua citada pela imprensa. Agora, o seu governo tem registros conhecidos, notórios, de excesso de violência policial, caso, por exemplo, de Paraisópolis. Você não acha que esse tipo de mensagem dada pelo gestor público incentiva a violência na ponta? Bernardo, o nosso governo tem registro de ter implantado pela primeira vez no Brasil as câmaras corporais. Hoje, praticamente 7.000 câmaras corporais foram colocadas nos uniformes dos policiais militares de São Paulo. E você sabe o que aconteceu? A letalidade foi a 0. A única polícia militar do país que tem câmaras corporais é a Polícia de São Paulo. Porque acredito, assim como a Polícia Militar, que é possível fazer um bom policiamento, cumprir as regras, mas evitando o excesso de violência. E é o que faz a Polícia de São Paulo. governador, o senhor disse que não cometerá o mesmo erro 2 vezes. Então, eu queria saber, hoje o ex-presidente Lula encontrou o senador Tasso Gereissati. O ex-presidente Lula também encontrou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, em função disso, eu tenho 2 perguntas. Se o ex-presidente Lula o procurasse, o senhor o receberia? E a segunda, o senhor disputará uma prévia para disputar pelo PSDB a presidência da República. Se eventualmente o senhor não passar para o segundo turno, e o segundo turno se der entre o presidente atual e o ex-presidente Lula, o senhor votará em quem? Cristina, primeiro o ex-presidente Lula não vai me procurar, portanto eu não preciso me preocupar com esse tema. Como é que o senhor sabe? Segundo, ele não vai me procurar. Ele sabe a minha opinião sobre ele, ele não vai me procurar. A minha opinião é muito clara sobre ele, todos sabem, e eu quero repetir a você, Luiz Inácio Lula da Silva cometeu roubo, assaltou o dinheiro público do país, e ele sabe que eu falei isso e que eu sustento isso. Aliás, ele está respondendo ainda no Supremo Tribunal Federal os processos, vários dos processos pelos quais ele está se defendendo. Mas essa imputação ele ainda terá que se defender. Ele pode ser candidato, o Supremo autorizou, mas ele não foi inocentado. Ele sabe qual é a minha opinião, portanto ele não vai me procurar. Mas, em segundo lugar, e o segundo turno? em segundo lugar, eu vou responder a sua segunda pergunta, Cristina. Eu sou otimista. Eu estou disputando as prévias do meu partido, do PSDB, primeiro porque eu confio no meu partido, depois porque eu confio nas prévias. Cristina, eu sou filho das prévias. Eu disputei as 2 únicas prévias que foram feitas no Brasil e foram feitas pelo meu partido, o PSDB. Eu venci em 2016, contrariando todas as expectativas, e venci em 2018, também contrariando todas as expectativas. E, na sequência, vencemos as eleições de 2016 para a Prefeitura de São Paulo, aliás, no primeiro turno, pela primeira vez em 28 anos. E vencemos as eleições de 2018, também contrariando expectativas, inclusive de institutos de pesquisa, que diziam que eu perderia no segundo turno, e nós vencemos. Portanto, eu tenho um pensamento positivo. O PSDB vencerá as prévias e nós seremos a melhor opção para chamar a terceira via das eleições em 2022. Eu não terei que votar. Mas existe a possibilidade Eu não votarei nem Lula, nem Bolsonaro. Então, o senhor vai Nem votar... horror, nem terror. Eu